Olá, tudo bem? Nós temos refletido aí no texto de Marcos, capítulo 12, do verso 29 a 31. Falamos, de amar a Deus de todo o coração, de amar a Deus de toda a alma. E hoje eu gostaria de conversar com você, num primeiro momento, como amar a Deus de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Essa reflexão será dividida em duas partes para o vídeo não ficar muito longo. O texto é o mesmo, é Marcos 12, do 29 ao 31. O texto diz lá que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Eu quero te convidar a fazer um exercício muito simples. Pare por um momento, alguns segundos, e esvazie sua mente por completo. Após isso, qual foi o seu primeiro pensamento? Qual o primeiro pensamento que te veio à mente depois de se você conseguiu esvaziar a sua mente? Talvez tenha sido um pensamento de adoração a Deus, ou um pensamento de preocupação, talvez pelo momento que estejamos vivendo. Talvez algo que tenha acontecido na sua vida no dia de hoje pode ter sido um pensamento negativo, um pensamento egoísta. A verdade é que nem todos os nossos pensamentos são pensamentos puros. Nem todos os nossos pensamentos são pensamentos de Deus. São pensamentos agradáveis, são pensamentos bons. O que significa amar a Deus de todo o nosso entendimento? O que significa amar a Deus de todo o seu entendimento? Amar a Deus de todo o seu entendimento é basicamente o seguinte: nós sabermos que os pensamentos de Deus são pensamentos de amor para conosco, para comigo e para com você. Então nós decidirmos, veja bem, é decisão, nós decidirmos também que os nossos pensamentos sejam pensamentos de amor para com Deus. Pensa comigo. Voltar os pensamentos para Deus é algo fácil de entender, mas difícil de fazer, como a maioria dos ensinamentos de Jesus Cristo. Pessoas inteligentes vão compreender rapidamente todos os ensinamentos de Jesus, mas nem sempre é fácil de fazer, é fácil de colocar em prática. O que nós podemos fazer para influenciar e mudar a nossa maneira de pensar? Para amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, nós precisamos colocar as palavras de Deus na nossa mente. Nós precisamos que as verdades da palavra de Deus, precisamos entender que as verdades da palavra de Deus têm o poder, é o canal de mudar a nossa maneira de pensar. E um dos versículos bíblicos com maior capacidade para direcionar os nossos pensamentos a Deus é Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu gostaria de te desafiar a memorizar esse versículo. Quando nós memorizarmos este versículo, então nós vamos conseguir trazê-lo à mente todas as vezes que nós enfrentarmos alguma coisa, alguma circunstância em que nós formos tentados a afastarmos os nossos pensamentos de Deus. Veja bem, vamos analisar esse versículo e vamos aplicá-lo à nossa vida. Tudo o que for verdadeiro. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Medite na verdade de Deus. Meditemos na verdade de Deus. A verdade de Deus está revelada na Bíblia.
E se nós meditarmos na palavra de Deus, na verdade de Deus, nós não vacilaremos. Nós falamos, pelo menos os crentes de antigamente diziam que nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Se nós tivermos contato, se nós levarmos a sério o estudo da palavra de Deus, tudo que for verdadeiro, se nós meditarmos na verdade de Deus, nós não vacilaremos. O texto diz ainda, tudo que for nobre, aprecie o valor de Deus. Veja bem, aprecie o valor de Deus. A ideia por detrás da palavra nobre nesse texto é de uma pessoa que é consciente do fato de que Deus está agindo ao seu redor. O texto diz ainda que nós devemos ter em mente tudo que for correto. Coopere com o plano de Deus. Antes que possa fazer a coisa certa, antes que nós possamos fazer a coisa certa, nós precisamos pensar a coisa certa. O texto diz ainda que nós temos que ter em mente tudo o que for puro. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos apropriarmos da purificação que Deus realiza em nós. Quando nós oramos, Deus, purifica minha mente do pecado, então nós vamos conseguir tirar da memória o fato de que pecou? Não, nós não conseguimos. Mas o Senhor tira de nós, quando nós oramos, o sentimento ruim, o sentimento de culpa. O Senhor nos purifica. Agora mesmo, nesse instante que você está vendo este vídeo, redirecione os seus pensamentos. Lembre-se da cruz de Jesus Cristo, do sacrifício que foi feito ali naquela cruz, para oferecer a mim e a você o presente do perdão. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos nos apropriarmos da purificação que Deus realiza em nós, através da obra do Espírito Santo. Nós erramos, nós pecamos. Quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós não nos esquecemos do fato de que pecamos, nós não conseguimos isso, mas nós somos purificados e nós precisamos nos apropriar disso. O texto diz ainda que nós devemos pensar em tudo que for amável, ou seja, nós precisamos viver na expectativa da abundância que Deus provê para os seus filhos. Pensar em tudo que é amável é permitir que Deus nos entretenha. Vou repetir. Pensar em tudo que é amável é permitir que Deus nos entretenha. Eu estou usando a palavra entreter, mas observe bem, essa palavra não está sendo usada no sentido mais comum desta palavra, mas no seu sentido mais elevado. O sentido de apreciar algo profundamente. Se nós conseguirmos apreciar a Deus com a nossa mente, então nós vamos conseguir amá-lo com o nosso entendimento. Mas se nós não conseguirmos apreciar a Deus com a nossa mente, nós não conseguiremos amar a Deus com o nosso entendimento. O texto ainda diz que nós devemos pensar em tudo que for de boa fama. Ou seja, passemos adiante o encorajamento recebido de Deus. A palavra usada nesse texto nos traz a ideia de algo que nós admiramos em outros e que é digno de ser passado adiante. Passe adiante, passemos adiante o encorajamento recebido da parte de Deus. Amar a Deus de todo o nosso entendimento é nós procurarmos o que há de melhor nas pessoas e dizer-lhes: eu vejo parte do caráter de Deus em você. Nós precisamos. É um desafio para nós enxergarmos as pessoas que estão à nossa volta com os olhos de Deus.
enxergarmos as pessoas com as lentes de Cristo. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas olham umas para as outras com sentimento ruim, com sentimento negativo. As pessoas olham umas para as outras como se fulano não tivesse mais jeito, como se Beltrano já estivesse totalmente perdido, e não é isso. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que foi feito um sacrifício na cruz do Calvário por aquela pessoa, que o Jesus que morreu por você, morreu por ela também. O Jesus que morreu por mim, morreu por ela também. Então olhemos para as pessoas de forma diferente. Vamos passar adiante esse encorajamento que nós, miseráveis pecadores, recebemos do Senhor. Vamos passar isso para as pessoas. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra na vida do ser humano. E eu tenho certeza que eu e você somos partes dessa obra. Então sejamos usados pelo Senhor. O texto diz ainda que se houver algo de excelente, nisso nós devemos pensar. Ou seja, que nós sejamos motivados pela grandeza de Deus. Que o seu dia seja motivado, momento a momento. Isso vai acontecer pela reflexão que nós vamos fazer na grandeza de Deus. Nós precisamos encontrar a nossa motivação, a motivação para a nossa vida, na grandeza de Deus. Se nós fizermos isso, a nossa motivação durará para sempre. E o texto termina dizendo: se houver algo digno de louvor, ou seja, celebremos a bondade de Deus, celebremos ao Senhor, celebremos no nosso pensamento o que Deus está fazendo. A bondade de Deus, ela é evidente. E esta bondade evidente de Deus está em todos os lugares ao nosso redor. Deus está e continuará nos orientando a confrontarmos e derrotarmos o mal. Isso vai acontecer quando nós voltarmos os nossos pensamentos para Deus. Se nós queremos, eu aprendi isso recentemente numa conversa com um pastor amigo, pastor Evandro, e ele me disse que se nós queremos ajudar pessoas feridas a encontrar a paz, nós precisamos ter essa paz em nosso coração. Então veja bem, Deus espera de nós que nós o amemos com a nossa mente, com o nosso entendimento, e para isso nós precisamos fazer esse exercício do texto de Filipenses 4:8. Veja bem, em nome de Jesus Cristo, Deus espera, Deus deseja que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e nossas forças. Busque isso no Senhor. Busque a direção de Deus. Consagremos as nossas vidas a Deus diariamente. E o Senhor fará aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Ele estará fazendo em nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Esta é apenas a primeira parte. Em breve terei a segunda parte para vocês verem. Deus abençoe.